Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Estamos reunidos mais uma vez, com alegria, para realizarmos mais um estudo da doutrina dos Espíritos e desta forma nos sentimos fortalecidos, encorajados na nossa esperança, nesses momentos em que passamos por dificuldades coletivas e individuais. Seguiremos mais uma vez o procedimento que costumamos adotar em nossas reuniões públicas. Iniciaremos com palavras do Chico e hoje trazemos uma passagem de um momento da vida do Chico entre nós em que ele se encontrava entristecido pelos diversos ataques e sucessivas denúncias de fraude pelas quais ele estava passando, e Chico pediu ajuda a Emmanuel, se fosse possível, uma mensagem de orientação chegasse até ele, vindo de Maria de Nazaré. Os dias se passaram e Emmanuel retorna. E esse retorno foi de apenas uma frase: isso também passa. Chico agradeceu a bênção, anotou a frase no papel e a colocou na mesa de cabeceira ao lado de sua cama em Pedro Leopoldo. Todas as noites e manhãs ele lia e relia a frase durante as suas orações. Isso também passa. Emmanuel tratou de fazer uma pequena ressalva de lembrete ao Chico, que essa frase, isso também passa, deve ser aplicada nos nossos momentos de tristeza, de sofrimento e aflição, mas também vale para os nossos momentos de alegria e felicidade. Vamos à leitura inicial da página reservada para a noite de hoje, que é do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico. É a lição 94, Capacete da Esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. Está em Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Vamos ao comentário da lição de Emmanuel. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação ao pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em momento algum. Raios anestesiantes são despechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança dos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com as revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos doces.
É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar, continuadamente, pessoas, coisas e situações, em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu, quase sempre, indica passeio, descanso, jazer, quando não define a convenção de traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E os discípulos de Jesus é um combate efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança, fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. Vamos fazer então a nossa prece, solicitando sempre que o estudo possa ser proveitoso para cada um de nós que estamos aqui nesse momento, de corações e mentes abertos a receber estas lições, orientações e ensinamentos. Que assim seja. Bem, após essa página de abertura, o tema de hoje não poderia ser outro senão ela própria. Vamos conversar um pouco hoje sobre esta mensagem, sobre esta colocação de Paulo aos Tessalonicenses. Mas antes de entrar diretamente no tema, eu gostaria de perguntar aos queridos companheiros de jornada: já leram as cartas de Paulo? Já estudaram as cartas de Paulo à luz da doutrina espírita? Já repararam que na série de obras de Mensagens de Emmanuel, quantas lições são tiradas de um simples trecho, de um versículo de uma das cartas de Paulo? Recentemente, a Federação Espírita Brasileira editou uma coletânea de obras chamadas O Evangelho segundo Emmanuel. E um dos volumes é exatamente uma compilação dessas mensagens cujos ensinamentos foram retirados das cartas de Paulo. É uma ótima referência de estudo. Voltemos para a mensagem. Ela inicia da seguinte forma: o capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede da manifestação ao pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Essa proteção à manifestação do pensamento do cérebro cristão é a esperança na salvação. Mas proteção a que pensamento? Aos meus? Ou proteção ante as influências externas? Ou será as duas coisas? Continuando na mensagem, se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente à luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Quando Emmanuel faz referência ao sentimento e ao raciocínio, ele nos aponta questões íntimas nossas. Ele está falando de coisas que vêm de mim, do meu sentimento e do meu raciocínio. E repare que o sentimento que ele menciona, ataques de cólera, e que no raciocínio ele cita o assédio do desânimo. Cólera e desânimo são sentimentos negativos.
e podemos compreendê-los aqui apenas como exemplos. Poderiam ser outros bastante diversos: raiva, tristeza, melancolia, revolta, intolerância, impaciência. Mas ele fala mais. Fala que esses sentimentos podem surgir em nós, em nossos movimentos, à frente da luta pela vitória no bem. E aqui cabe uma pequena pausa para reflexão. Por que esses sentimentos negativos surgem em mim dentro das minhas ações e relações interpessoais no trabalho do bem? No final desse parágrafo, Emmanuel ressalta que essa luta pela vitória do bem é uma luta que não pode esmorecer em tempo algum. Qual será a minha assertividade, perseverança e consistência nessas ações no bem, tendo esses sentimentos negativos? É necessário, portanto, que consigamos superar a dificuldade desses sentimentos quando eles surgirem, combatê-los, rechaçá-los, protegendo-nos mais com o capacete da esperança. Mas essas dificuldades realmente não estão apenas dentro de nós. Seguindo a mensagem, raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Raios anestesiantes desfechados sobre os aprendizes. Tem espírita que nessa hora pensa logo nos obsessores, né? Meus irmãos, é claro que entre os companheiros desencarnados há aqueles que, por razões diversas, sejam elas coletivas ou individuais, trabalham no sentido contrário à vitória do bem. Tem até aqueles que se ocupam mais diretamente em prejudicar as minhas ações em particular. Há um grau de influência da ação deles sobre nós? Claro que sim. Mas não nos esqueçamos nunca da lei de atração e que o impacto está também relacionado às nossas vulnerabilidades, às brechas que abrimos. Sendo recomendado aqui, como sempre, o orai e vigiai. Mas no parágrafo seguinte fica muito claro que há outra forte influência externa, mas dos encarnados mesmo. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Exigência, indiferença, exigência. Quem nunca se sentiu exigido em excesso de alguma forma em alguma das experiências que vivenciou trabalhando no bem? Muita cobrança, exigência de um comportamento exemplar em todas as situações. Mas você não é espírita? Você vai ajudar ele e o outro não? Todos exigindo sua atenção. A família cobra porque você vai na casa espírita toda hora? Quem não vivenciou de alguma forma essa situação? E a indiferença? Depois que passei a ocupar mais tempo em tarefas da caridade, muitos amigos antigos se afastaram. Depois que comecei a frequentar a casa espírita, alguns familiares não querem mais contato comigo. Antigos companheiros da casa espírita se afastaram. Tentei manter o contato, mas eles se mantêm distantes. Fico doente, me ausento alguns dias da minha atividade no bem e os companheiros não procuram nem saber de mim. É compreensível que todas essas questões nos atinjam de alguma maneira. É natural, dentro da nossa condição. Mas será que elas realmente deveriam ter o poder
de dispersar meus impulsos nobres, de neutralizar os meus ideais de renovação? Sobre as exigências, companheiros, fiquemos atentos àquelas cobranças que nos faz a nossa própria consciência, que é onde estão registradas as leis de Deus. E quanto ao nosso sofrer perante as indiferenças que vivenciamos, para lidar melhor com elas, é só lembrarmos da indiferença pela qual passou nosso querido Mestre Jesus nos momentos do Calvário. Essa mensagem também nos lembra que há tempo de plantar e o tempo de colher. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Considerando as inúmeras perfeições que carregamos, nossos defeitos e dificuldades, compreendamos também as dificuldades de nossos irmãos. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes com a mesma expectativa do floricultor, que conta com as revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. Essa espera precisa ser plena de confiança e expectativa positiva, como diz a mensagem, e plena de benevolência, perdão e indulgência para com todos, como recomenda o Evangelho. E uma espera operante, ativa, como esclarece o Emmanuel. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. E olha, quantas oportunidades nos são oferecidas diariamente para agir auxiliando na melhora de pessoas, coisas e situações. Não há quem não as tenha. Estamos aproveitando da melhor forma possível? E a comparação entre o chapéu e o capacete envolvendo a cabeça do cristão é um alerta muito importante. Não estamos aqui como cristãos a passeio para descansar ou para o atendimento a alguma convenção exterior. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço e defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. O recado é muito claro. Se Jesus é nossa referência, trabalhemos sem esmorecimento, dando o melhor que tivermos para dar naquele dia, naquela hora, naquele instante, sem cogitar tanto de nós mesmos. E atendamos à convocação desse Espírito amigo, Emmanuel, ao final da mensagem. Reguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Meus queridos, a esperança na salvação significa, para nós cristãos, um fortalecimento que, pelo esclarecimento da doutrina espírita, que nos explica todo o nosso processo de evolução espiritual, que nos aponta que estamos, nesse momento, em um planeta de provas e expiações,
que nessas horas de aflição, que saibamos, através da esperança, olhar para um pouco mais à frente, sair um pouco desse momento, e que, como Paulo nos orienta, que os nossos pensamentos sejam protegidos por essa esperança, que os nossos sentimentos sejam movidos por essa esperança, pois só assim nossas ações perante o próximo e o nosso olhar diante da vida estará mais adequado ao Evangelho e às leis de Deus. Muita paz a todos.